Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 17 de março de 2020, são 20 horas e 23 minutos. Lição 5 do dia 3 de maio de 2020. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aos Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Então vemos a graça extraordinária de Deus que nos concedeu sermos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. A carta aos Efésios, ou a Epístola aos Efésios, é também chamada de a carta da fé. É tanta fé que tem fé até no nome. E nós falamos sobre a questão da fé, sobre a questão da salvação. Por quê? Porque a nossa salvação não é por nossas obras, é pela fé. No decorrer da lição, eu falarei a diferença que tem sobre a questão da obra e a fé. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira, nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego paraptoma tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. A questão do pecado em si, o que é pecar? Pecar é errar o alvo. O que é o alvo? O alvo é Cristo. Então, tudo aquilo que eu faço que não acerta em Cristo é pecado. Por quê? Porque precisamos acertar o alvo. Então, quando nós não acertamos o alvo, nós estamos em pecado. E o pecado nos faz dissensão, nos faz separação de Deus. É interessante lembrarmos que outrora, quando éramos pecadores, sem a graça, sem o arrependimento, melhor dizendo, é interessante que nós continuamos hoje pecadores. Entretanto, hoje somos pecadores, mas lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Em outras palavras, nós entendemos, cremos que Cristo, por seu sangue, nos purifica de todo pecado se nós estivermos em comunhão uns com os outros. Como diz a carta aos Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então vemos essa questão do pecado, de não pecar, de não errar o alvo. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira.
Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Existem diferenças de pecados. Existe pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. A questão de relativizar o pecado, ela é perigosa e é diabólica. Porque quando nós relativizamos um determinado pecado, nós estamos dizendo que alguém pode ser salvo por cometer aquele pecado e outra pessoa não, o que não é verdade. Muitas das vezes as pessoas na igreja costumam até mesmo se justificar de um pecado falando de outro pecado. É algo mais ou menos desta natureza. Tal pessoa comete o tal pecado, mas eu tenho esse pecado aqui, mas não cometo o pecado do fulano ou da ciclano e vice-versa. Tem muito aquela questão de se justificar diante dos homens porque eu cometo um pecado, mas o meu pecado é diferente do pecado de fulano, o pecado dele é pior do que o meu. Bom, há questões de separações de pecado, mas também nós não podemos relativizar, a palavra é essa, relativizar, é muito relativo, né? A história de hoje nas igrejas, porque tal pecado é muito relativo. Não, não é relativo não, ou é pecado ou não é pecado, e há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Há pecado que mesmo quando a pessoa comete, ela não irá para o inferno por causa daquele determinado pecado. Entretanto, é bom se falar de pecado, é bom ter um outro ponto, que é talvez o principal ponto aqui, que é de confessar o pecado. Por quê? Porque o pecado que não é confessado, ele não é perdoado. E uma vez que um pecado não é perdoado, leva a pessoa à condenação eterna. Andastes, segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante da carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos da adoção. O diabo, Satanás, ele é o pai da mentira, da imoralidade. É ele quem criou o mal, todo o mal está nele. E quando as pessoas não estão em Cristo, praticam as coisas de que é do adversário. E muitas das vezes as pessoas caem no engano de acreditar que por fazer algo bom, esse algo bom vai cobrir tal pecado. No decorrer da lição, veremos que não é bem assim. Há uma grande diferença, um abismo, na verdade, de diferença. Mas o andar, quando nós andamos para frente. Claro, de vez em quando precisamos dar um passo atrás, mas a nossa natureza é de andar sempre para frente. E quando nós estamos em Cristo, é assim que nós estamos, prosseguindo para o alvo, andando para o alvo, indo para frente. Quando nós estamos fazendo a vontade do adversário, a nossa vida só anda para trás, nós não progredimos. É bem verdade que também há aquela questão da pessoa que não teme a Deus, que não faz a vontade de Deus e prospera. Bom, nisso já é uma outra questão. Por quê? Porque aí também entra a questão do trabalho, entre outras coisas. Mas o que eu quero focar aqui é a questão do pecado. A Bíblia diz em Malaquias 3,18: e vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. No caso, a diferença entre o justo e o ímpio. Síntese do tópico 1.
A nossa condição diante de Deus era caótica, éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna. Mas o Senhor, Deus, amou o mundo de tal maneira que nos resgatou para que nós não sofrêssemos esta condenação. Vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Bom, deixa eu fazer uma comparação entre misericórdia e graça. Graça quer dizer favor imerecido. E a questão da misericórdia é o contrário disso. Pode parecer confuso, mas eu vou explicar. A graça é um favor imerecido, no caso a nossa salvação. Nós não merecíamos a salvação e nós continuamos não merecendo a salvação, mas Deus, por sua graça, nos concede esta graça. E misericórdia? Misericórdia é quando eu mereço um castigo e Deus, mesmo eu reconhecendo que eu mereço o castigo, Deus não permite que tal castigo aconteça, Ele me tira o castigo. Imagina que você, por exemplo, você é um pai, ou você é uma mãe, ou mesmo uma pessoa responsável por alguma criança nos dias atuais, e essa criança faz uma arte. Você sabe que ela merece ser castigada. Dá uma varada aqui, uma chinelada lá. Se bem que hoje vai dar um pouco de problema, né, com esse negócio de conselho tutelar, que hoje o pai e mãe não pode corrigir filho, mas sim, pode e deve. Diz que você sabe que a pessoa merece aquela chinelada, aquela varada, mas você não dá. Por que você não dá? Porque você agiu de misericórdia. Você sabe que a pessoa merece o castigo, mas você tira o castigo. Então essa é a principal diferença entre misericórdia e graça. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Quando pensamos em misericórdia, graça, vemos que Deus é um Deus riquíssimo em misericórdia. A Bíblia vai falar que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. E esta misericórdia tem alcançado toda a raça humana. Entretanto, muitos não valorizam essa misericórdia e até mesmo profanam a Deus, o nome de Deus, ao invés de exaltar o Deus da misericórdia, o Deus da graça, na verdade cometem blasfêmias contra Deus. E isso terá um grande preço, né? Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio de sua graça, o favor imerecido. Entre muitas passagens bíblicas, existe de muitas, né? A passagem da mulher adúltera. Eu acho bastante interessante a questão de ser vivificado pela graça. Vemos que uma mulher foi levada a Cristo e as pessoas perguntavam para o mestre: na lei,
nos manda que seja apedrejado até a morte porque foi pego em ato de adultério. E tu o que dizes? A Bíblia vai dizer que Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia vai falar que cada um foi saindo, até ficar somente a mulher e Cristo. Onde eu quero chegar? Pela lei, as pessoas apedrejariam aquela mulher até a morte, mas por Cristo ela foi vivificada, ela teve uma outra oportunidade na sua vida, ela teve uma outra chance, e Jesus disse para ela o seguinte: vai e não peques mais. Por quê? Porque quando pecamos, alcançamos misericórdia e pecamos mais uma vez, pode ser que a graça não chegue, porque nós nunca sabemos quando é o nosso dia de partir. Então é perigoso essa questão de fazer divisões, de relativizar pecado, de fazer graça com a graça. Ficar fazendo graça, a gente acaba perdendo a graça. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão dos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Em outras palavras, tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz será nosso, continuará sendo nosso. Por quê? Porque uma vez que Cristo morreu na cruz, Ele nos deu o direito da salvação. Mas depois que tudo se findar e nós estivermos nas mansões celestiais, nós estaremos juntamente com Cristo. Ou seja, a graça de Deus nos alcançou de uma forma tão gloriosa que mesmo no céu nós estaremos junto com Cristo. Síntese do tópico 2. O pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. Se porventura você é uma boa pessoa e pratica boas ações e não aceitou a Cristo como Salvador, lamento te informar que, caso você partir para a eternidade sem Cristo, as suas obras não te livrará, as tuas boas obras não te livrará do inferno. Entretanto, se você pratica boas obras e tem a Cristo como seu Salvador, você aceitou Jesus no seu coração, de todo o seu coração, se arrependeu dos seus maus pensamentos, dos seus pecados, aí sim você terá o direito da salvação. Em outras palavras, as boas obras não salvam ninguém, mas a pessoa salva pratica boas obras. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus, e por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Bom, a nossa graça para nós veio de graça, veio de Deus, não é algo nosso. Nada que façamos
fará com que sejamos salvos, somente pela fé em Cristo Jesus e obediência à sua santa palavra. Entretanto, a graça pode ser resistida, a pessoa pode ter esta graça e não querer receber. Por isso temos o livre-arbítrio entre escolher entre bênção e maldição, vida ou morte. E as pessoas decidem aquilo o que querem para a sua vida eterna, porque na bem da verdade, toda pessoa que morre, ela terá uma morte eterna ou uma vida eterna. A vida eterna com Cristo no céu ou a morte eterna no inferno. Aí vai de cada um decidir o que quer para a sua vida. Lembrando, mais uma vez, que o céu só é alcançado através de Cristo. A Bíblia diz em João 14,6, Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a única forma, Jesus é o único caminho que te leva ao céu, não há outro caminho. Obras como evidências de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, ou seja, a salvação nem vem de nós e nem das nossas obras, é somente por Deus. O que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu, agora em Cristo somos uma nova criatura, e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras mais, agora por meio de uma perspectiva positiva somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvos, mas como a evidência da salvação. Bom, a salvação não vem de nós, é dom de Deus e de parte nenhuma do nosso esforço. Por mais que nós nos esforçamos, de maneira nenhuma conseguiríamos a nossa salvação se não for por Cristo. E a pessoa que pratica boas ações sendo salva, na verdade, essa boa ação é apenas uma evidência de que a pessoa esteja realmente salva. Lembrando que a salvação sem Cristo, ela é morta, ela não tem passe para salvação, vamos dizer assim, ela não vale uma salvação. Em outras palavras, a obra em si, a boa obra, independente de quem faça, ela não se perde. A obra não se perde, mas a pessoa, se não tiver Cristo, ela se perderá. Síntese do tópico 3. A salvação é a graça divina por meio da fé. As obras não são um meio, mas o resultado da nossa salvação. Ou seja, outrora uma pessoa que era uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que não ajudava ninguém, agora aceitou a Cristo, foi transformado pelo Espírito do Senhor, foi transformado por Cristo. Agora aquela pessoa que outrora não ajudava ninguém, agora ela passa a ajudar. Por quê? Porque agora ela foi transformada pelo Evangelho. É bom, mais uma vez, enfatizar que há pessoas que não aceitaram a Cristo como Salvador e que praticam boas obras. Vemos vários exemplos por aí de pessoas, empresários e pessoas do ramo, pessoas até mesmo humildes, mas que têm o amor à caridade em si. Entretanto, a obra, por mais caridosa que ela seja, ela não dá direito à salvação. A salvação é somente mediante a fé em Cristo Jesus, como está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conclusão: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Então vemos que quando a pessoa, depois que aceita Cristo como Salvador,
esta pessoa ela é transformada numa nova criatura. Portanto, ela pratica boas ações. Ela entra naquilo que a Bíblia diz em 1 Coríntios 11:1, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então as pessoas começam a imitar a Cristo, uma vez que a pessoa foi convertida pelo poder de Deus, na verdade é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8, vai fazer com que essa pessoa agora ela seja transformada, e agora ela sim, tendo Jesus em sua vida, ela pratica boas ações. É bem verdade que há algumas pessoas que mesmo depois que encontraram a Cristo, de uma forma ou de outra, com arrependimento ou não, até porque há pessoas que se está com Cristo, fala do Senhor, mas não o aceita como Salvador. Então, independente, há também aquela pessoa que tem um encontro com Cristo, vai à igreja e não pratica boas ações, e é uma pessoa que na verdade não nasceu de novo, está indo ao templo, diz que é do Senhor, mas é crente que é crente, porque na verdade não é salvo na pessoa de Jesus, porque continua praticando as coisas da carne, a imoralidade, a mentira e tantos outros pecados que conduz à perdição. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você continue sendo a bênção que você é hoje, sendo uma pessoa salva na pessoa de Cristo Jesus, e que você continue praticando boas obras, porque assim você saberá que você está honrando a Deus e honrando também aquilo que Deus fez por você e aquilo que Cristo resgatou para você na cruz do Calvário. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!